62% dos indígenas na Amazônia estão vacinados contra a Covid. A CEIPA tem aldeias com baixa adesão. 2 distritos indígenas paraenses com relato de disseminação de fake news chegam a ter índices pouco acima de 40% de vacinados com as 2 doses. Especialistas apontam negacionismo de cunho religioso. A vacinação contra a Covid-19 de indígenas que moram em aldeias nos estados da chamada Amazônia Legal, Pará, Mato Grosso, Maranhão, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre e Tocantins, atingiu a cobertura de 77% para a primeira dose e, para a segunda, 62%. Os dados são da plataforma oficial do Ministério da Saúde compilados até sexta-feira, 18. A cobertura vacinal dos indígenas nesta região está cerca de 10 pontos percentuais abaixo da registrada entre povos tradicionais de todo o país. A taxa nacional é de 83% para a primeira dose e de 72% para a segunda. O grupo é considerado prioritário pelo PNI. Leia mais no final da reportagem. Leia também: 500 mil mortes no Brasil. Uma análise por microrregiões, entretanto, mostra que o índice não corresponde à realidade de todos os povos indígenas da floresta. Na verdade, há um abismo entre aldeias. De acordo com especialistas e envolvidos na campanha, o principal fator é a influência religiosa. As regiões onde há uma presença maior de pastores contrários à vacinação são as que têm as menores taxas. Acre e Pará são estados com os distritos indígenas com os índices mais baixos. Eles não chegaram a 60% de indígenas vacinados na segunda dose, até 20 pontos percentuais abaixo do que é visto nas etnias de todo o Brasil. Todos os outros estados da Amazônia Legal mantêm uma taxa igual ou acima de 60% na aplicação dos imunizantes, taxas que variam muito de região para região. O G1 procurou as secretarias de saúde do Pará e do Acre na manhã deste domingo, mas não obtivemos resposta até a última atualização desta reportagem. 2 distritos sanitários especiais indígenas DSIS paraenses têm as piores taxas de vacinação do país: Caiapó do Pará e Rio Tapajós, com 43% e 41% de imunização das etnias na primeira dose. Ainda em fevereiro, fontes do DSI do Rio Tapajós já haviam informado ao G1 uma resistência à vacinação ligada à disseminação de informações falsas, como a mensagem que se referia à vacina com chip da besta fera. As mesmas fontes ainda dizem que simplesmente eles, indígenas, não querem a vacina. O problema persiste, de acordo com Caetano Iscanavino, do Projeto Saúde e Alegria, com sede na região. Historicamente, sempre existiu resistência ao remédio, de branco, mas o que a gente está vendo agora é uma recusa acima da média, ajudada também por uma campanha de desacreditação e fake news propagadas numa região já complicada, disse. É muita desinformação circulando, com histórias absurdas como de um chip implantado no corpo de quem for vacinado, para ser monitorado pelos chineses, ou de que a vacina é feita por embriões de aborto. Ou mesmo que, se tomar vacina, vai virar jacaré, como bem disse o presidente. São desinformações que geram medo e matam. Nos últimos meses, o G1 conversou com moradores, líderes comunitários, pesquisadores, indígenas e organizações não governamentais localizadas na Amazônia, porque alguns DSIS têm uma cobertura tão abaixo da dos outros, o que está gerando o abismo das taxas entre eles? O principal desmotivador das vacinas foram os evangélicos. Chegaram nos últimos 10 anos, teve um crescimento muito grande da igreja evangélica lá dentro da Amazônia, aldeias inteiras que se evangelizaram e que não quiseram, disse Paulo Junqueira, coordenador adjunto do programa Xingu, do Instituto Socioambiental. Junqueira cita um exemplo: tem um caso que eu lembro, a equipe que estava no barco desceu e chegou uma pessoa e disse: muito obrigado por vocês terem vindo, mas aqui ninguém vai vacinar não, vocês podem seguir viagem.
A preocupação em considerar o aspecto religioso fez o ISA criar uma cartilha direcionada especialmente ao público evangélico. Veja uma parte abaixo. A comparação entre as 4 áreas do território indígena do Xingu é um exemplo claro da influência religiosa e, também, das informações falsas. As 2 áreas com maior número de mortes e rejeição à vacina estão diretamente influenciadas pelas 2 questões. Oremi Ikpeng, do povo Ikpeng na aldeia Moigu, no Médio Xingu, reforça o óbvio: são povos diferentes e com religiões diferentes. Em todo o território do Xingu 79% receberam a 2ª dose, segundo o Ministério da Saúde. Há uma variação entre as 4 regiões existentes dentro da terra indígena. Somos 16 povos falando sua língua, sua cultura, sua tradição. Nós temos vários meios de comunicação entre nós e estamos tentando orientar quem não quer a vacina, mas obrigar não é nosso jeito de resolver as coisas, disse Oremi. Veja também. Se obrigar não é o jeito, Evelyn Plácido dos Santos, enfermeira da área técnica de imunização do Projeto Xingu, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, tenta conversar e pedir apoio. Ela trabalhou na campanha durante a epidemia do H1N1 nos territórios indígenas. Na época, também com uma certa desconfiança, foi possível convencer pastores a se vacinarem em frente aos moradores e assim demonstrar a segurança da vacina. O ato de se vacinar na frente deles é um ato importante. É uma estratégia que a gente utiliza também para povos de recente contato, em que primeiro a gente vacina toda a equipe na frente deles para que eles se sintam seguros, contou. Com a Covid, os pastores foram abertos. Eu fiz contato telefônico e falaram que iriam conversar com as comunidades, iriam incentivar a vacinação, iriam falar sobre a importância da vacina, mas, em algumas situações, eu não senti receptividade. O pastor chegou a falar: a gente vai confiar como se é muito novo, né? Até o momento, 438 indígenas morreram devido à Covid-19. A cobertura de vacinação dos indígenas na Amazônia Legal está abaixo da imunização do mesmo grupo em todo o país. A taxa nacional de indígenas vacinados é de 83% para a primeira dose e de 72% para a segunda, perto de 10 pontos percentuais acima do valor visto quando analisamos apenas os povos indígenas dos 9 estados. Além dos distritos cujos relatos apontam forte influência do negacionismo de cunho religioso, há ao menos outro DSI também com baixa vacinação onde o impacto pode ter relação com eventuais dificuldades logísticas. O DSI Alto Rio Negro, no Amazonas, tem 36% de adesão à segunda dose. Luiz Penha Tucano, biólogo responsável pelos projetos emergenciais da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, acompanha a região. As notícias falsas também são um dos motivos de negativa à vacinação, mas destaca outro ponto. Muitos desses distritos aqui também dependem muito da logística, então, estão tendo dificuldades de entrar. A equipe passa 30 dias para vacinar. Tem que levar vacina e voltar. Provavelmente não estão alimentando direito o sistema de dados da imunização. Avalia. Os indígenas foram incluídos entre os 4 perfis do primeiro grupo prioritário da vacinação, somando já 151 dias de campanha de vacinação. Em 18 de fevereiro, apenas 30% haviam se vacinado na Amazônia Legal. Desde o começo da campanha, a quantidade total de indivíduos indígenas a serem vacinados também mudou. Segundo o Ministério da Saúde, o censo foi atualizado. A previsão inicial era de vacinar um total de 431.983 indígenas contra a Covid-19. Agora, são 408.232.